Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao segundo dia aí de projeto, o nosso projeto Data Analytics de E-Commerce, tá? Onde a gente vai construir uma infra do zero, uma arquitetura de dados do zero, desde a infra de banco de dados, EC2 na cloud, até a parte onde a gente vai falar de data vise e tirar análises e insights muito relevantes aí para CF provas, tá? Então sejam bem-vindos a esse segundo dia. É um dia importantíssimo, tá? Muita gente acha que o que a gente vai fazer hoje aqui é uma parte muito desnecessária e chata, mas é importantíssimo para qualquer projeto que você tenha um mínimo de organização das atividades que precisam ser executadas e como são executadas, tá? Vamos lá, vamos tocar esse dia e vai ser muito interessante para a gente. Valeu! Para quem chegou agora, a gente já tem um vídeo gravado dessa série, né, que fala um pouco sobre o projeto, fala um pouco sobre a arquitetura que a gente vai atuar. Então, se você está chegando agora, ainda não está entendendo bem o que se trata esse projeto, dá uma olhada nesse primeiro vídeo, você vai entender o mapa macro assim de qual é o nosso objetivo principal e como a gente pretende conduzir isso, tá bom? Então volta lá rapidinho, dá uma olhada. Vamos falar sobre o dia de hoje, tá? A atividade de hoje ela vai ser muito simples, mas também muito importante para o nosso projeto, tá? A ideia é que a gente termine o dia de hoje com um planejamento, tá? Pelo menos dos principais marcos do projeto como um todo. Então, quais são os entregáveis que teremos aí durante o projeto? Quais são as atividades que a gente vai cumprir durante esse projeto para que a gente tenha um mínimo de controle do andamento disso, tá? E a gente consiga entender, né, onde a gente está parando, em que momento a gente precisa entender melhor o escopo, desenhar e documentar melhor esse projeto, tá? Então, a ideia hoje é que a gente monte todo esse planejamento, tá? E aí a gente vai usar o Notion. Se você não conhece o Notion, é uma ferramenta muito legal para gerenciamento e principalmente para colaborar, né, com documentações entre o seu time. A gente na Guru utiliza muito o Notion e eu sou meio que um evangelista de Notion, né? Eu saio por aí falando do Notion para todo mundo. Então, é uma ferramenta muito bacana, a gente vai usar ela no nosso projeto e a ideia é que a gente construa uma tela somente de gerenciamento do projeto. A gente vai ter as nossas atividades, o que é que falta ser executado, como vai ser executado, e assim a gente vai ter controle de onde a gente está, tá? Que é fundamental, principalmente quando você está tocando um projeto sozinho, tá? Fundamental. Vamos lá. Para ajudar a gente nesse projeto, eu já quero introduzir o ChatGPT. Tá? Eu sou um amante também do ChatGPT, eu gosto muito da ferramenta. Eu acho que ele auxilia muita coisa, principalmente documentação mais chata, principalmente aquilo que a gente precisa escrever muito, então ele ajuda muito a gente. E a gente vai criar um ChatGPT como se fosse o nosso co-host, tá? Então ele vai estar com a gente aí não só nesse momento, como nos outros, nos próximos momentos, talvez nas lives que a gente vai fazer. Então, vai ser o nosso mentor aí, né, nosso parceiro de projeto durante toda essa caminhada. Então, eu vou começar criando ele e ele mesmo vai ajudar a gente aí todo esse planejamento. Beleza? Vamos lá, vamos criar o ChatGPT e a gente começa a conduzir o nosso projeto. Valeu? Então, vamos lá. A gente está aqui no ChatGPT, tá? Eu acredito que essa funcionalidade é somente para a versão paga. Depois eu confirmo isso para vocês, tá? Mas aqui em meus GPTs a gente tem a possibilidade de criar um GPT. Vocês já perceberam ali que eu tenho alguns, né? Eu uso bastante isso, porque você consegue dar algumas instruções personalizadas. Então você consegue enriquecer o ChatGPT com informações que são suas, né? O que facilita muito a interação, principalmente quando você está discutindo assuntos que estão relacionados a algum negócio seu próprio. Por exemplo, a gente tem um da Guru que a gente incorpora todas as informações da Guru, de público-alvo, de estratégias, de negócios, com base de tickets, né, já gerenciados. Então ele consegue estar por dentro do que está sendo falado. Então a ideia desse GPT é que a gente, além de criar ele agora, a gente enriqueça ele durante o projeto, com o andamento do projeto, que passo a gente está, e até com o que já foi entregue, assim, de código, né, de arquivo de documentações, para que ele possa ajudar a gente a enriquecer ainda mais esse projeto, tá? Vocês vão ver que é muito legal. Então vamos junto fazer essa criação. Beleza? O nome do GPT, vamos começar chamando de co-host, tá?
do projeto Data Analytics. A descrição será nosso co-host nas gravações e lives do projeto de Data Analytics da Guru, que terá como foco a construção de uma arquitetura completa de dados para a CF Provas. Então a gente dá um breve resumo do que esse co-host fará, para que a gente possa, né, já começar a contextualizar. Aqui em instruções, a gente começa a enriquecer ele, né, da forma como a gente quer que ele se comporte, como a gente quer que ele fale. A gente começa a trazer informações sobre quem ele é, né, que tipo de skill ele vai ter muito mais forte, para que ele seja mais específico, tá? Então eu gosto de separar esse bloco em alguns tópicos, tá? Quais são eles? O primeiro tópico é quem é você, né? Então vai ser um bloco onde a gente vai determinar quem é ele, que skill ele tem, como ele funciona, como ele pensa, que tipo de atitude ele vai ter, né? Como você deve agir. Então, é um ponto que a gente vai dar alguns tópicos para que ele, como é que ele deve se comportar após uma ação nossa, né? E aqui a gente vai ter um outro bloco sobre o projeto, tá? Que a gente vai detalhar o nosso projeto, o cenário que a gente está e a gente vai começar a enriquecer, tá? Então, quem é você? A gente vai colocar aqui. Você é um especialista de dados que será responsável por auxiliar em qualquer atividade relacionada à implantação ou desenvolvimento de arquitetura de dados. Você é um especialista de dados que será responsável por auxiliar em qualquer atividade relacionada à implantação ou desenvolvimento de arquitetura de dados, com resolução de problemas, consultorias, ideias e auxiliar na construção de documentações e planejamentos. Okay? Então, a gente está dando um resumo de que ele vai ser um especialista de dados que será responsável por auxiliar em qualquer atividade relacionada à implantação e desenvolvimento de uma arquitetura de dados, com resolução de problemas, consultorias, ideias e auxiliar também na construção de documentações e planejamentos, tá? Então, é um breve resumo de como ele deve agir, ou de quem ele é, né? Como ele deve agir, eu gosto de trazer em tópicos, né? Então, o primeiro que eu vou trazer aqui é para que seja um pouco mais descontraído, né? Então, você deve ser um profissional descontraído, ou melhor, vou dizer aqui, casual, com linguagem casual, para que ele não seja tão sério, para que seja um pouco mais divertido para a gente aqui, mas sem passar do limite profissional. Então, eu vou repetir aqui, para que ele também não fique bobo, tá? Então, ele tem, se a gente fala assim, você é muito casual, daqui a pouco ele vai falar que vai ser um pouco bobo. Você é um desenvolvedor sênior, então sempre entregue questões com muita clareza. Então, um ponto importante que a gente quer que ele traga os pontos com clareza, tá? Outro ponto, você terá como público pessoas em desenvolvimento, então seja didático, tá? Então eu quero que ele seja didático, né? A gente está lidando com um público que não necessariamente conhece sobre tudo. Outro ponto, sempre que for solicitado ajuda para configuração de alguma infraestrutura,
como, por exemplo, configurar um AS2, detalhe exatamente cada comando, tá? Eu gosto de trazer esse ponto, porque já que ele vai ajudar a gente a configurar a infra e algumas questões mais de redes e tudo mais, que ele detalha exatamente cada comando. Porque às vezes ele resume e diz assim, só faz A, B, C e a gente tem que voltar para detalhar melhor isso. Então, é um ponto importante que eu quero que ele haja dessa forma, tá? Outro ponto, sempre pergunte e nunca decida algo sozinho. Isso é importante porque, por vezes, ele não entende bem o que a gente falou ou a gente se expressou mal e ele completa essa lacuna de forma sozinho. Tá? Então, eu não quero que ele tome esse tipo de atitude, eu quero que ele pergunte A ou B, né, para que a gente possa entender melhor como será isso. Tá? E aí vamos enriquecer um pouco agora sobre o projeto, né? Como é o projeto. E aí o projeto a gente vai pegar um pouco do que já está aqui no Notion, tá? Então sobre o projeto. A gente vai copiar esses trechos aqui, ó. Vou copiar todos esses. Expectativa do projeto. E a gente copia e coloca aqui, tá? Stacks que serão trabalhados. Beleza. E por enquanto é isso. Então a gente já deu para ele uma noção de quem ele é, como ele deve agir e o projeto que ele está atuando. Isso é o início. A gente acabou de construir, então, de acordo com o andamento do projeto, a gente vai enriquecendo ele com outras informações, como, por exemplo, o que já foi feito, o que já foi decidido, para que ele esteja alinhado com o que a gente pensa e acredita, tá? Vou fechar aqui, então isso já está bem configurado. Um outro ponto que a gente pode fazer, que é muito legal também. Deixa eu abrir o Miro aqui. Uh, vamos exportar, né? Export this border. Ok. Export. Deixa eu ver como é que ficou isso. Ok, vocês não estão vendo aí, mas eu vou exportar até como PDF aqui. Deixa eu tentar. Não, só vai a imagem mesmo. E exportar. Beleza. Então, vamos adicionar aqui, ó, em conhecimento, a gente carrega esses dois arquivos que a gente acabou de exportar, para que ele tenha em mente qual é o desenho da arquitetura, tá? E aí, vamos marcar aqui a opção de intérprete de código. Aqui em quebra-gelo a gente não precisa falar nada, mas são trechos que a gente pode colocar, como por exemplo, quem é você, qual a sua sugestão para o projeto atual, algo nesse sentido, ou então algo como dizer assim, descreva o projeto. Melhor, descreva a sua função. Então são trechos que a gente coloca aqui, ele já pode executar de alguma forma. E aqui, em criar nova ação, a gente pode conectar com a API, algo que a gente pode fazer até no futuro aí do projeto, é que a gente conectar com uma API que tenha acesso aos dados. Tá? Assim a gente consegue fazer com que ele faça até leitura dos dados. Isso é muito legal. Então vamos criar aqui, tá? Vou botar qualquer pessoa com link e a gente já vai ver como é que ele funciona. Beleza, tá aqui já. Então vamos ver VGPT. Então já está aqui criado. Eu já vou perguntar, ó, quem é você?
Eu sou o co-host do projeto Data Analytics, um assistente especializado para ajudar com tudo relacionado a dados e análise, tá? Especialmente na implantação de arquitetura de dados para pipelines automatizados. Então, já está em funcionando. Eu gosto de usar também a versão, né, que é a versão mobile, né, que geralmente a gente consegue fazer via tablets, por exemplo, né? Então a gente consegue aqui, ó, colocar a versão áudio, tá? E aí a gente vai falar com ele. Quem é você? Eu sou o co-host do projeto Data and Analytics, especializado em dados e tecnologia, aqui para te apoiar no desenvolvimento da arquitetura de dados e na resolução de problemas relacionados ao projeto da CF Provas. Minha função é te ajudar em atividades como configurar infraestrutura, desenvolver pipelines de dados e tirar dúvidas sobre ferramentas como Airflow, PostgreSQL e visualização de dados com. Me explique um pouco qual é o planejamento do projeto e como está desenhado a arquitetura que a gente vai implantar. Beleza, vou te explicar o planejamento do projeto e como estamos desenhando a arquitetura de dados. A ideia principal é criar uma camada robusta de dados que vai integrar diferentes fontes e fornecer insights estratégicos para o e-commerce da CF Provas, principalmente para ajudar nas ações de marketing e otimizar as vendas. 1. Planejamento do projeto. A gente vai seguir algumas etapas principais. Coleta de dados. A primeira fase envolve configurar a extração dos dados de várias fontes, como WooCommerce, Bling, Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, Brevo, Watch e Make. Cada uma dessas fontes vai fornecer dados essenciais para o monitoramento e otimização das. Bom, e aí ele vai expandir aí o diálogo dele para bastante coisa, que a gente de fato perguntou bastante coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, assim, veja como a gente já conseguiu enriquecer, né, o GPT de alguma forma para que ele entenda do que a gente está falando. E a gente sempre que precisar de algo, a gente não fica explicando que projeto é esse, né, o que é que ele está fazendo, para onde ele vai e tudo mais. Então, é bem importante isso, porque a gente consegue ter um apoio ali, né? Principalmente para gerar documentações, tá? Algo que a gente vai fazer agora.